Boa noite, meu nome é Matheus, sou aluno do CEDERJ. Estamos hoje executando essa atividade, que é uma aula ministrada referente ao tema fração. E a fração está presente no nosso dia a dia, em todos os lugares, seja numa receita de bolo, seja ou qualquer outro tipo de receita, seja num abastecer o carro, seja num partir o pão, num partir algo em partes iguais. E isso sempre existiu no ser humano. Seja dividir a caça, na época dos egípcios, dividir os lotes de terra. E a partir daí, um exemplo prático e concreto seria uma barra de chocolate, uma barra inteira. A gente tem um número inteiro, uma barra inteira, uma. Se a gente dividir esta barra em 4 partes, a gente vai ter que representação numérica? A gente representa o quê? Que uma barra ela foi dividida em 4 partes. Ou seja, se eu dividir essa barra em 4 partes, se eu quiser pegar esse único pedaço, a gente vai ter o quê? Uma parte do todo. 1/4. Ou seja, eu dividi a barra de chocolate em 4 partes iguais. E a representação numérica disso é o quê? Que esse tanto de chocolate que eu fiquei é uma parte do todo que foi dividido, que foi em 4 partes iguais. Então eu tenho uma de 4. Se eu tivesse, no caso, 2 pedaços, eu teria duas barras de chocolate, pedaços da barra, de um total que eu dividi em 4. A partir daí, como tudo na matemática, existe propriedades, existem nomenclaturas, que são quais? Esse número representado em cima, que no caso é o número 2, mas poderia ser qualquer número genérico, é chamado de numerador. E embaixo a gente é chamado de denominador. Assim a gente existe uma restrição, para existir um número fração, uma fração, ela existe uma propriedade, uma restrição, onde é o quê? Não tem como pegar essa barra de chocolate e dividir ela com ninguém. Até pode, né? A gente ter uma barra e não dividir, mas na questão matemática isso não existe, que seria 2 dividido por 0, ou seja, o denominador, o 4, ele tem que ser diferente de 0. Então, na matemática, a gente conhece o conceito básico das operações, que é soma, subtração, multiplicação, divisão. É o conceito básico. A partir daí, como a fração é uma representação numérica de algo, ela também existe todos esses tipos de operação. Daí, vamos supor, a gente tem, igual ali estava, vamos supor que a gente tenha dividido essa fração ao meio, a gente tem 1/2. Se existe a soma, vamos supor, vou somar esse número por 1/2. O que seria isso? Eu tenho uma barra de chocolate e eu dividi ela em 4. Não foi anteriormente? Eu dividi ela em 4. Só que o que acontece? Eu tenho, nesse caso, uma representação numérica de um número que foi uma barra inteira, que foi dividido por 2, e vou somar uma outra barra, que foi dividido por 2. Ou seja, o que é essa representação? Esse 1/2 é um pedaço de barra que foi dividido em 2 partes, mais uma
outro pedaço de barra que foi dividido por 2. Ou seja, a gente tem que a seguinte propriedade numa soma. No nosso caso aqui em específico, mais à frente eu vou explicar melhor, é só por uma questão que eu posso dizer concreta de enxergar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa barra e vai somar com essa. Como a gente sabe que são proporções iguais, nada mais é do que uma barra inteira. Só que na operação matemática a gente tem uma coincidência, que são denominadores iguais. Ao tirar o MMC, é o próprio 2. E a gente soma, repete e soma os expoentes. Aí a gente vai ter 2, 1 mais 1, 2, que é igual a 1, 1 inteiro. Assim, da mesma forma, equivale à subtração. Vamos supor que se aqui fosse subtração, a gente vai ter o seguinte. A gente vai novamente, existe a particularidade de ser igual. A gente repete o 2 e subtrai os expoentes, que no caso vai dar 0. Isso pode acontecer? Pode, porque a gente não vai ter nenhuma barra dividida por 2. Isso é a mesma coisa que 0. Da mesma forma, existe a possibilidade da multiplicação e da divisão. Na multiplicação, a gente tem 1 sobre 2 vezes 1/3, só para não ser igual. O que a gente pode fazer? Numerador, o produto de 1 sobre 2, 1/3. A gente multiplica os numeradores, que é 1 vezes 1, dá 1. E multiplica os denominadores, 2 vezes 3, dá 6. Da mesma forma, se a gente pegasse essa representação e dividisse. Essa é uma simplificação de divisão, ou uma forma mais habitual seria essa. Que é igual a repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso é inverter, o que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 1 é 2. Daí a gente viu de uma forma bem rápida e prática o conceito de soma, subtração e divisão. Só que a partir daí, para deixar uma forma mais genérica e melhor da gente aprender, de uma forma mais bonita, seja A, B, C e D pertencente aos reais. Vamos imaginar os números reais. Lembrando que existem os números naturais, os números inteiros, os números irracionais e os números reais, sendo que todos esses estão dentro dos números reais. Ou seja, pode ser um número inteiro, pode ser um número negativo, pode ser uma fração. Só que nesse caso aqui, como a gente está pensando em fração, vamos melhorar um pouquinho. Vou botar aqui o que seria uma fórmula, mas não é fórmula, uma representação genérica da fração. A gente tem a fração normal que a gente usa, que é essa. A sobre B, um número qualquer A e um número qualquer B. Ele sempre vai existir. No caso de B for igual a 1, essa representação fica o que a gente está habituado a enxergar, um número inteiro. Ou seja, vamos supor, 2 sobre 1 é o próprio número 2. É a forma que a gente mais usa do número inteiro, qualquer número que for. Então,
voltando, a gente tem, vamos supor, A sobre B mais um outro número C sobre D, que seria o que a gente fez, a soma do 1 sobre 2. A operação soma de duas frações, que é o quê? Você tirar o MMC do B e do D. Que nesse caso, vamos supor, a gente tem o menor múltiplo, que é o B, B dividido por B é 1. B não divide D, então a gente repete o D. Aí, no caso, é o D, porque aqui já está 1. E qual é o resultado do MMC? É B vezes o D. Lembrando que isso é questão genérica. A gente bota aqui o resultado do MMC, B vezes D. Aí, o que a gente faz? No numerador, a gente tem que número que eu multiplicar B vai dar B vezes D? É o próprio D. Que número que eu multiplicar D vai dar B vezes D? É o B. Então, o que a gente faz? A gente pega esse número encontrado e multiplica o numerador, que no caso fica A vezes D, o sinal em si. Vou botar aqui mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque tanto faz essa operação para soma como para subtração. Ou seja, a gente pode somar ou subtrair, que está aqui, o C vezes D. Daí falta outra operação. Já que falamos da subtração, vamos falar da multiplicação de uma fração qualquer, A sobre B, vezes uma fração qualquer, C sobre D. Neste caso, a gente não precisa, como se trata de multiplicação, a gente não precisa de fazer o MMC. O que a gente faz? A mesma operação do produto, da multiplicação, aí o que a gente faz? A gente multiplica o numerador vezes o numerador, mantém a divisão, né? E multiplica o denominador vezes o denominador. E na divisão, seja o número A dividido por B, uma divisão de fração. Estou pegando uma fração e dividindo por outra. A gente tem o quê? A seguinte propriedade. A gente vai repetir o primeiro termo, que é A sobre B, e multiplicar pelo o inverso do segundo, que é o segundo, C sobre D. O que é o inverso? Você vai inverter o que é o número do denominador, vira numerador, e denominador, numerador, denominador. Ou seja, a gente tem que A vezes D dividido por B vezes C. Daí a gente conclui algumas propriedades de soma, subtração, multiplicação e divisão referente ao número que é fração. Daí a gente também existe algumas particularidades da fração, outras propriedades em si. Aí é só questão de representação. Vamos fazer um exercício de fixação. Uma operação com soma, como eu falei anteriormente, existe a particularidade de ser denominador igual. Por que denominador igual a gente repete? Por que existe essa dúvida? Porque a pessoa simplesmente vai lá e chega e bota o resultado final. Por quê? Vamos tirar o MMC de 9 em 9. De 9 em 9, a gente poderia fazer por 3 e por 3 novamente. 3 vezes 3 que é 9. Ou seja, a gente vai botar o resultado do MMC. E que número eu multiplicar por 9 vai dar 9? O próprio 1.
Da mesma forma, 1. Ou seja, o 1 vai multiplicar o 5, que é 5. Repete a operação da fração e 1 multiplica o 2, que é 2. Ou seja, quando tem denominadores iguais, é simplesmente repete o denominador e resolve a operação, seja ela soma ou subtração. Daí a gente tem 7 sobre 9, que é um resultado final que não tem como simplificar, porque é um número primo, 7. Não tem como fazer a simplificação. Como eu falei, isso valeria tanto para a soma como para a subtração. Se no caso aqui ficaria menos, mais ou menos. Um exemplo para multiplicação, vamos supor 2/3 vezes 7/5. Como a gente tinha falado anteriormente, numerador vezes numerador dividido pelo denominador vezes denominador, que é 15. Novamente a gente tem número primo, por causa do 7, que é 2 vezes 7, 14. E aqui é 3 vezes 5, 15. Então não tem como a gente simplificar. Esse é um número irredutível. Aproveitando o mesmo número de fração, a gente sabe que pode ser para qualquer número representado. A gente vamos usar, então, em vez de multiplicação, a divisão. Sabemos que a representação de 2 pontinhos é o mesmo que 2/3 dividido por 7/5. O que a gente falou? Repete primeiro e multiplica pelo inverso, que é 5/7. Daí a gente tem o resultado 2 vezes 5, 10, que é aquela propriedade de multiplicação de fração, 3 vezes 7, 21. Mostrando todas essas operações, era isso que estava programado para a aula de hoje. Muito obrigado a todos e um excelente dia.